A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, aqui é o pastor Carlos Ribeiro, mais uma vez falando com você. E seja bem-vindo à TBS Teologia Bíblica Sadia. Estamos começando uma série de respostas àquelas pessoas que têm nos perguntado algumas questões sobre a Bíblia e perguntaram-me. Esta série que eu estou começando hoje, com certeza vai ser de grande utilidade para a sua vida, para a sua alma, para o seu interior, para a sua vida cristã. E é interessante que constantemente eu estarei gravando sobre isso. Perguntaram-me e respondi e vou responder com a TBS Teologia Bíblica Sadia. É o que nós precisamos. Uma certa irmã me perguntou o que fazer com os elementos da Santa Ceia. O que eu devo fazer? Ora, ela, membro da igreja, estava preocupada com os elementos da ceia. E eu respondi para ela com bastante propriedade. Porque para aquela irmã, ela achava que os elementos, eles, na hora da oração, era transformado de forma literal no corpo de Cristo Jesus. Assim ela cria, como os católicos, a maioria dos católicos creem na doutrina da transubstanciação. Eles acreditam que o corpo é transformado em carne, sangue, osso, pele, cabelo, enfim. Acredita na literalidade do corpo de Cristo na hora que estão comendo o pão ali na celebração da Santa Ceia. Ora, o que fazer com estes elementos depois da ceia do Senhor? Há muitas igrejas que têm o seu costume a usar os elementos depois da ceia. Uns eles enterram, outros queimam, outros levam para sua casa para comer. Enfim, isso fica a critério de cada ministério, de cada igreja. Só que existe uma aplicação errada desses elementos depois da celebração da ceia. Algumas seitas, eles pegam o pão e o vinho e levam para dar para os enfermos que não são batizados nas águas, para as pessoas que não são crentes, a fim de curá-los, achando que tem algum poder místico no pão e no vinho para curar as pessoas. Meus queridos, esta aplicação e interpretação está totalmente errada e não encontra guarita nas Escrituras Sagradas. Portanto, temos que rejeitar isso aí. Torno a repetir, cada um sabe o que fazer com os elementos depois da ceia. Segundo, não há nenhum poder místico no pão e no vinho. Nenhum. Depois que a ceia foi celebrada. Durante a celebração, Cristo está conosco espiritualmente. O que vale é a consciência. O apóstolo Paulo disse para os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, que os irmãos precisavam julgar a si mesmos, examinar a sua consciência se não estavam em pecado contra o corpo de Cristo, se não estavam ultrajando o sangue derramado ali na cruz do Calvário, o sangue purificador de Jesus. Portanto, precisa ser observado esses detalhes, para não mistificar os elementos, pensando e achando que os elementos têm algum poder miraculoso de curar, de salvar e de libertar. Não, absolutamente nenhum. É claro que espiritualmente, na celebração da ceia, o Espírito Santo, através da sua fé, vai te curar, vai fazer maravilha, prodígio, porque você está honrando o Senhor Jesus. Não porque no ato de comer o pão ou beber o vinho que vai acontecer um milagre. Não está certo, isso não é correto, mas se você profanar a ceia, tomando-a em pecado, aí sim, porque você não está verdadeiro, você está fingindo, você está querendo ser uma coisa que você não é. Diante de todo mundo você é fiel, mas diante de Cristo, que conhece o seu coração, você é infiel, portanto vai receber o justo julgamento. E o julgamento é ficar fraco, ficar doente, morrer e ir para o lago de fogo. Essas são as consequências daqueles que tomam a ceia do Senhor em pecado.
Portanto, os elementos depois da celebração, alguém pode comer, as crianças, os meninos da igreja, enfim. Tem gente, tem igreja e ministério que enterra, tem uns que queima. Não importa o que você vai fazer com os elementos depois da Santa Ceia. É evidente que você não vai jogar no lixo, não faça isso, é melhor comer, usar o pão. Ou se não, queimar e enterrar. Não jogar no lixo de qualquer jeito. Não pode fazer isso. Por que não? Porque às vezes um irmão entende que aquilo ainda é corpo de Cristo e vai se escandalizar. Então temos que ter uma cautela muito grande para com muitas pessoas que não têm a mente preparada, madura, para compreender que esses elementos não têm um poder místico para curar e salvar ninguém. Amém, queridos? Esta é mais uma resposta aí. Me perguntaram e eu respondi com a TBS, Teologia Bíblica Sadia, para o meu e o teu coração. Que Deus abençoe a todos os irmãos com esta palavra de orientação. Torno a repetir. Os elementos da ceia não têm poder místico. Amém? Portanto, fica a critério de cada um usar esses elementos como bem queira, contudo com cuidado e com decência para não escandalizar a nenhum dos irmãos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E não esqueça de ler João, capítulo 6, todo o capítulo, que fala sobre esta questão do corpo e do sangue de Jesus. Jesus mandou comer o corpo dele e o sangue dele. Mas isso aqui é figurado. Nem os discípulos, nem os fariseus entenderam e compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus trouxe esse discurso duro para eles. E a tal ponto que Jesus, vocês não querem ir também embora como os outros? Aí Pedro, Senhor, para quem iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? Se só tu podes nos salvar? Então o grupo apostólico ficou com Jesus e os demais discípulos já não davam com Jesus por causa desse discurso de Jesus de comer a carne dele, de beber o sangue dele. Aí o povo, nós não estamos entendendo, nós não somos canibais. Será que ele vai morrer e nós vamos comer ele literalmente? Muitos ali pensavam assim, mas não eram dessa maneira, não era essa a interpretação e nem a aplicação do que Jesus estava ensinando para eles. Portanto, leia João capítulo 6, todo o capítulo que você vai compreender essa questão de pão e de vinho. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Acesse o meu canal, inscreva no meu canal aí no YouTube, Carlos Ribeiro, TBS, Teologia Bíblica Sadia, para o meu e o seu coração. Você pode digitar lá, pesquisar, na barra de pesquisa, coloca lá, Carlos Ribeiro, TBS, Teologia Bíblica Sadia, que você vai me encontrar lá no YouTube. Acompanhe essa série de resposta, me perguntaram. E eu respondi com a TBS. Essa série vai ser legal, vai ser bacana, você vai aprender bastante e vou preparar as respostas com bastante propriedade para responder a todos que me perguntar à altura. Dar uma resposta que seja bíblica, que tenha fundamento nas Escrituras Sagradas. Não é simplesmente respostas subjetivas, mas respostas objetivas, bíblica, a fim de que você venha encontrar guarida nas Escrituras Sagradas para a sua vida espiritual, para que você venha viver melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e agradeço a sua preferência.